noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez, tá? Para iniciar nossa semana, os trabalhos na casa. Sejam todos bem-vindos, tá? Como de praxe, a gente sempre pede, tá? Gentilmente, que todos nesse momento agora desliguem os celulares, tá? Desligar mesmo, tá? Para que nesse momento a gente possa se conectar com os estudos, com os trabalhos a serem realizados na casa, que a gente possa se concentrar para poder fazer uma conexão boa com a espiritualidade superior, tá? A gente também, mais uma vez, fala sobre a carona solidária, né? Esse horário, assim que terminar os trabalhos de hoje, quem precisar e puder ajudar alguém que não tenha carona, que é um local difícil. O ônibus aqui é igual ao antibiótico, é de 9 em 9 horas, né? A rua também é escura, então quem puder, tá, oferecer essa carona solidária é sempre bem-vindo, tá bom? Antes de começarmos, a gente vai falar agora, vamos falar também no final, que vão chegar mais pessoas, né, para a gente manter as informações sobre as atividades da casa, que a gente também já está chegando no período de carnaval, sendo que essa semana as atividades, os estudos, a palestra, a sessão de desobsessão. Semana que vem também, dia 5, 6 e 7, tá? Todas as atividades transcorrendo normalmente aqui na casa. E na semana do carnaval, a gente tendo o nosso retorno para o dia 19. Então, essa semana, estamos a todo vapor, graças a Deus. Semana que vem também, aí dá uma parada na quinta, né? Para o início da folia, tá bom? Depois a gente repete para as pessoas que ainda vão chegar, tá? Então, nesse momento agora, tá, a gente, como de início, tá, que a gente vai pedir para que se desliguem, se apaguem as luzes, tá, que a gente tenha aquele momento agora de todo mundo se sentar confortável, todo mundo se sentar bem tranquilo, entrando em conexão já com os trabalhos, a espiritualidade, a egrégora de luz está aqui junto com todos nós, e a Soninha faz aquela meditação para a gente relaxar, ficar bem relaxado, bem tranquilo, bem solto, bem leve, para o início das nossas atividades. Bom? Boa noite a todos. Antes de fazer o relaxamento, essa semana eu recebi de uma amiga um texto que me emocionou muito. E eu gostaria muito de passar para vocês, imaginando que temos muito que rever nossos conceitos e preconceitos. O texto diz o seguinte: eu acredito na cura gay, e sabe quando essa cura ocorre? Como vi hoje numa postagem, o pai pede que o filho dê um beijo no namorado para ele tirar uma foto. Também ocorre quando o neto pergunta à avó: o que a senhora faria se eu trouxesse meu namorado aqui na sua casa? E a avó responde: café. Ou quando alguém pergunta a uma pessoa: o que você acha de um homem se casar com outro homem? Ou de uma mulher se casar com outra mulher? E a pessoa responde com outra pergunta: vai ter bolo? A cura ocorrerá por completo quando a culpa impingida desaparecer, quando o caráter prevalecer sobre a sexualidade, quando a felicidade sem medo for alcançada, quando for possível ser feliz sem pensar em pecado e quando a tolerância prevalecer. A cura virá quando o peso das costas puder ser finalmente retirado, quando acabar o sentimento de ser um estranho no ninho, quando todos forem igualmente amados, independentemente de sua natureza, quando o mundo conhecer o real sentido da palavra respeito. Dessa cura precisamos todos nós, pois quando aceitamos que o outro seja, simplesmente seja, do jeito que ele é, o mundo fica mais fácil para que sejamos do jeito que somos.
eu acho que temos que respeitar a alma do outro, sem julgar nada que está ali. Temos que respeitar o espaço e o tempo de cada um. E compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você também é fácil para o outro. Então tenhamos cada um, então também tenhamos a consciência que cada um responde por seus atos. Respeito com tudo, por tudo e por todos. Nesse momento, a Clélia vai fazer a nossa abertura, a nossa leitura inicial. Tu e tua casa. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos, parágrafo 16, versículo 31. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados do centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhe enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe, no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde existia uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus, lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema caridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessa a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontre-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Que assim seja. Nesse momento agora, que possamos entrar em prece. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, estamos aqui mais uma vez reunidos em mais uma noite de trabalhos e estudos aqui na casa. Agradecemos a presença da espiritualidade superior, dos nossos mentores, nossos guardiões, que possam nos fortalecer, trazer paz, luz, harmonia, saúde, e que nesse momento possamos todos estar conectados para as mensagens que aqui serão transmitidas na noite de hoje, pedindo também pelo nosso palestrante e a todos aqueles presentes, também ausentes, em mais um dia de trabalho. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Então hoje, com muita alegria, nós recebemos a doutora Janice Sampaio com o tema A Inadiável Renovação Moral. Doutora, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos dividindo esse momento tão especial, que é nos reunirmos em torno do Evangelho de Jesus na noite de hoje. Essa noite desse verão delicioso da nossa cidade, fresquinha, onde nós podemos andar tranquilos, já é motivo de bênçãos em nossas vidas. Eu não vim aqui desde novembro, né? Estava com saudades. Mas hoje, 29 de janeiro, ainda é início de ano. Primeiro início é em janeiro, o segundo é depois do carnaval, né? Porque nós brasileiros somos assim. O ano para muitos só se inicia depois do carnaval. Então, como todo início de ciclo, nós precisamos ter planos. Em geral,
nesse marco temporal, terreno, porque sabemos que o tempo na espiritualidade é diferente, mas para nós, encarnados, é muito importante esse marco temporal de término de um ano, início de outro, porque psicologicamente isso faz uma diferença de tomarmos decisões, resoluções, de ganharmos fôlego novo para um novo período. Então é muito importante nós refletirmos, como em tudo na vida, e o que vamos fazer com essa nova oportunidade de 365, que já se foram 29, nesse ano de 2024. Qual é o nosso propósito para esse ano? O que nós vamos fazer para que de fato o ano seja novo? Porque se nós repetirmos tudo que fizemos em 2023, será mais um ano igual ao outro. E aí de nada vai adiantar esse marco temporal que nos dá esse incentivo para a mudança que é tão necessária, que é algo que nós temos de mais concreto na existência, é que as mudanças ocorrem todo o tempo. E quando nós não estamos preparados para mudar, nós ficamos estáticos, e isso para o corpo representa doença, para o espírito representa estagnação, representa enclausuramento em si mesmo. Então não podemos resistir às mudanças, porque age sobre nós uma força irrecusável. Nós temos um tropismo divino, ou seja, somos atraídos ao Pai, quer acreditemos ou não, quer queiramos ou não, nós teremos que evoluir. E nós que já somos simpatizantes ou praticantes dessa doutrina dos espíritos, sabemos que lá na questão 132, Kardec, nosso querido codificador, pergunta aos imortais qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Ou seja, por que encarnamos se não somos daqui? Se nossa pátria espiritual é na espiritualidade, né? Se nossa pátria maior é a espiritualidade, se nós não pertencemos à Terra, não somos matéria, embora muitas vezes nós agimos na vida como se fôssemos um corpo e damos muito mais atenção e nos preocupamos muito mais com as coisas da matéria do que propriamente com a nossa essência, que é espírito. Então, para que nós não tivéssemos dúvida do porquê estamos aqui, Kardec, intuído, fez essa pergunta, e ao que os espíritos responderam: a evolução do espírito. Ou seja, a evolução moral, intelectual, que nos leva à sabedoria. Então esse é o nosso propósito. E se nós temos esse propósito existencial, nós temos que estar nos colocando na vida de acordo com esse propósito. Porque quando não o fazemos, sentimos que não estamos trilhando esse caminho, que é o caminho de todos nós. E ao pegarmos um desvio desse caminho, por não compreendermos a motivação que nos trouxe aqui, nos vem diversos sinalizadores. Porque a misericórdia do Pai não falha, ela é infinita. Então, quando nós pegamos um desvio desse caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à felicidade, vem os sinalizadores e muitas vezes os bloqueadores do desvio, para nós pararmos e pensarmos e corrigirmos a rota. Que sinalizadores e bloqueadores são esses? As doenças, as angústias, os sofrimentos, as tristezas? Como quer nos dizer, está tudo errado. Porque quando nós estamos nesse caminho, que é o nosso, tudo vai dando certo. Encontramos as pessoas certas, sentimos alegria, sentimos conexão, sentimos um impulso de vida
sentimos pulsar nosso sangue, temos alegria. Então, por isso, temos que refletir. Estagnar não é a nossa destinação. E nós já viemos fazendo isso várias encarnações, a repetir velhos hábitos. Tanto que hoje nós fazemos a maioria das coisas que fazemos na vida sem passar pela consciência. Ou seja, sem ter que pensar a respeito. Porque são hábitos já tão praticados por nós que eles se tornam espontâneos. E os sábios da antiguidade, os filósofos, já diziam que o hábito, ele é muito perigoso, porque ele se torna uma segunda natureza e nós achamos que somos daquele jeito, quando na verdade não somos, nós estamos. Então, pensar na nossa destinação, no propósito existencial de estarmos aqui, para que nós tenhamos essa consciência do alvo e possamos traçar planos de acordo com a destinação que devemos ter, para que possamos nos alinhar com essas leis que nos regem e sentir essa plenitude, sentir que estamos no caminho certo. Muitas vezes caminhos difíceis, caminhos que nos requerem muita energia, mas quando ele é o nosso caminho, nós sentimos pulsar dentro de nós essa certeza. Nós vamos encontrando anjos que nos ajudam pela estrada fora. Então é necessária essa reflexão. O que queremos para esse ano? Queremos repetir aquilo que já fazemos várias encarnações e que certamente nós nos empenhamos para buscar essa encarnação, para termos essa oportunidade de fazer diferente, de trabalhar o que não trabalhamos na última encarnação. Então, para isso, nós precisamos da inadiável renovação moral. Porque evolução espiritual é desenvolvimento de virtudes e valores morais e intelectuais. Para adquirirmos essa sabedoria e nos adiantarmos nesse caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à perfeição relativa a que todos estamos destinados. E por que ela é inadiável, essa renovação moral? Porque não temos mais tempo para perder. Porque a maioria de nós encarnados andamos angustiados, deprimidos, ansiosos, insatisfeitos, distraídos. Porque quando nós nos afastamos desse caminho, por não sabermos para onde vamos, e é aquela máxima popular: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, porque vai dar em lugar nenhum. E nós estamos aí a queimar energia, a gastar o nosso tempo, e tempo é vida, em caminhos que não nos trazem essa satisfação. Então, quando nós compreendermos que tudo aquilo que não nos traz essa satisfação íntima é porque não está elencada nessa estrada, nós vamos começar a escolher melhor. Escolher companhias, ambientes, trabalhos, leituras, diversões. Quando nós compreendermos que ao nos alinharmos nessa estrada, nós sentimos essa satisfação e mais, nós somos fortalecidos, porque essa estrada, ela é permeada pelos nossos amigos espirituais que nos ajudam quando o nosso propósito é esse. Nós nos juntamos a milhares de amigos espirituais que estão em toda parte, em todo templo religioso, em todo hospital, em toda escola, em toda praça, em toda casa.
Mas também sabemos que em todos esses lugares tem aqueles irmãos equivocados que se incomodam com a luz, porque eles acham que não são capazes de se auto-iluminar. Então a luz do outro incomoda e ele quer apagar. Mas um dia também acenderão as próprias luzes. Mas quando nós nos afastamos dessa estrada e pegamos esses desvios, são esses irmãos que também se desviaram que nós encontraremos e que também nos fortalecerão nesses caminhos. Fortalecerão os nossos vícios, as nossas mazelas morais, a nossa preguiça. Então precisamos escolher com quem eu quero caminhar, para onde eu quero ir. Refletir, meus irmãos. Não podemos mais nos colocar no mundo distraídos. E para nos distrair tem muita coisa. Muita coisa. Tem os nossos falsos problemas ligados à matéria, que nada mais são que obstáculos para nos fazer evoluir. Mas muitas vezes nós tomamos como a causa da nossa vida. Mas então precisamos refletir sobre quem somos. E lembrarmos que somos espíritos de passagem pelo plano terreno, como para muitos uma escola, para outros uma prisão. Por exemplo, quem vem num corpo totalmente deficiente. A existência se torna um cárcere necessário, porque nada que Deus permite que nos aconteça foge do útil, do bom e do justo. Para muitos aqui é um hospital onde viemos nos curar das nossas doenças, porque somos doentes da alma. Mas sempre aqui será uma oficina de trabalho. Mesmo estando doentes, podemos trabalhar por nós e pelo nosso próximo. Mesmo estando presos a um corpo deficiente, podemos trabalhar. Trabalhar a resignação, a aceitação, a fé em Deus, na sua misericórdia infinita. Sempre podemos aproveitar para esse autoburilamento. Anotado por Mateus, no capítulo 9, versículo 16 e 17, Jesus nos diz: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura, o rasgo. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Odre era um recipiente de couro da época de Jesus, onde os viajantes carregavam vinho para tomar no caminho. Assim somos nós. Nós queremos angariar novos conhecimentos, por isso estamos aqui hoje, recebendo essa luz que a doutrina espírita joga em nossas vidas, iluminando nossas consciências, iluminando a nossa mente para enxergarmos de forma diferente aquilo que já víamos de uma forma menor. Mas se nós verdadeiramente não quisermos essa renovação de nos transformarmos nesse homem novo, recebendo novos ensinamentos,
pensando de forma diferente, a doutrina espírita virá, nós vamos achar bonita a fala deste ou daquele orador, esta ou aquela passagem, saímos daqui, ou saímos dos grupos de estudo, continuamos os mesmos. Márcia leu, Sônia leu aquela belíssima mensagem que está circulando nas redes, né? Esses dias eu também já tinha me deparado, belíssimo. É um chamado a nós para essa renovação, revermos os nossos preconceitos. Imagina nós que acreditamos na reencarnação, que sabemos que viemos ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos, temos algum preconceito com relação ao direcionamento do desejo do outro, porque um preconceito homossexual, aos homossexuais, é isso. É a pessoa se incomodar com a direção do desejo do outro. Não parece isso tão fora de propósito? Porque, via de regra, os homossexuais não andam demonstrando o seu desejo a público, né? Fazendo da sociedade seus quartos íntimos. Mas tem gente que se incomoda com o que essas pessoas, esses irmãos, fazem nas suas intimidades. Outro preconceito de raça. Nós sabemos que vamos passar por todas as experiências nas encarnações. Ora negros, ora brancos, ora amarelos. Por quê? Porque precisamos conhecer o que toda posição oferece de conhecimento. Preconceito de nível social, econômico. Sabemos que vamos encarnar com condições financeiras, sem condições. Muitas vezes, se não fizermos bom uso, né, dos recursos, vamos encarnar na miséria. Porque tudo aquilo que nós não fazemos bom uso, nós perdemos. Tudo aquilo que não valorizamos, nós perdemos para aprender a valorizar. Porque, infelizmente, a maioria de nós só dá valor às coisas, pessoas e situações quando as perde. É lamentável. Então, nós precisamos fazer essa renovação. E nós vemos que, muitas vezes, os preconceitos, eles são aprendidos em família e passados de geração a geração, sem que a pessoa se pergunte: é isso que eu acho? Não, eu aprendi assim, meu pai falava assim, meu avô. E a pessoa simplesmente repete sem refletir. E que muitas vezes, quando nós mudamos algo que já vem de várias gerações, nós libertamos nossos antepassados. Porque certamente o preconceito nos leva a cometer muitos erros. E quando nós, honrando os nossos antepassados, sem crítica, porque cada um fez o que pôde fazer, não temos direito de julgar os nossos antepassados. Aliás, julgar ninguém, né? Então, quando nós honramos aquilo que foi feito, mas nós discernimos que não serve para nós e pedimos permissão para fazer diferente, nós redimimos os erros que eles cometeram. Eles ficam felizes de nós não estarmos repetindo, porque quando um antepassado nosso que já evoluiu e vê que ele passou erradamente um conceito e que nós estamos repetindo, honrando a ele, achando que estamos honrando, imagina o sofrimento desse avô, desse bisavô que começou aquilo, porque para ele aquilo era o certo. Mas hoje nós precisamos refletir se isso cabe em nossas vidas. Não temos que fazer com tudo. O Evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, ele requer rompimento com os antigos padrões comportamentais assimilados ao longo das experiências reencarnatórias, aqui representados nessa passagem, né, pelos símbolos veste velha e odres velhos.
quem deseja implementar mudanças de comportamento, que é o nosso caso. Para evoluir, nós temos que ter comportamentos iguais. A gente não evolui sendo o mesmo, né? Se eu vou evoluir, eu vou ser melhor. Para eu ser melhor, não posso ser igual. Então, se eu tenho algum preconceito, eu preciso evoluir. Então, eu vou trabalhar isso em mim. Às vezes é difícil no início, porque virou um hábito você olhar para aquela certa situação e ter aquela visão, né? Eu já tive pacientes que vieram fazer terapia para poder lidar com a homossexualidade do filho ou da filha. De querer, mas está tão arraigado aquilo, porque foi passado de família, e que a pessoa não consegue mudar a visão. Embora ame aquele ser e queira acolher, ela não consegue. E aí ela tem que fazer um trabalho terapêutico, paulatino, nada com violência, né? A gente tem que se respeitar quando tem um preconceito, que a gente não vai mudar de um dia para o outro. A gente até hoje via de um jeito, aí agora entende que não é bacana aquela visão, temos que nos respeitar. E tentar ver, refletir sobre aquilo, ver se faz sentido. E ir colocando em prática devagar, mudando a cabeça para depois mudar o coração e aí mudando a atitude, até que um dia seja espontânea. Ela olha aquela situação, não a afete. Mas temos que mudar o comportamento, que nós já sabemos que não é bom. E isso é em tudo. Na alimentação, por exemplo, hoje nós temos acesso a muita informação de qualidade. Sabemos o quanto a indústria alimentícia nos envenena. Mas é difícil mudar, todo mundo fala. Tem vários pacientes que vão buscar ajuda porque estão fazendo uma dieta, uma restrição e não conseguem. Ah, mas aquilo é tão gostoso. Tem que mudar a cabeça. É gostoso, mas te faz mal? Será que você vai olhar para a mesma forma? Então, para mudar um hábito, a gente tem que ter reflexão. Buscar o conhecimento, porque o conhecimento nos ajuda a fazer uma base para a mudança. Porque se alguém te fala que você tem que parar de beber água e não te explica por quê, você não vai entender e não vai implementar. A gente precisa entender. Então precisa buscar conhecimento, que é o que a gente faz aqui nas palestras. Busca o conhecimento, porque o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, é a misericórdia divina atuando por nós. Ele veio entregar esse conhecimento para nos libertar da nossa ignorância que nos aprisiona, que nos faz sofrer. E nós tentamos colocar isso na mente. Nós estudamos, compreendemos, aí já está tudo aqui. Mas na hora de agir, a gente ainda faz o antigo. Então precisamos ter mais força de vontade para essas mudanças. Priorizando a própria melhoria espiritual, nós devemos estar conscientes de que a transformação precisa ocorrer sobre novas bases. Temos que nos transformar, educar-nos, nos reformarmos. E aí, o codificador, comentando a questão 917 do Livro dos Espíritos, nos diz assim: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, para que nós possamos mudar algum comportamento em nós, para fazer essa renovação moral, essa transformação necessária, a gente tem que se observar. Primeira coisa, se conhecer. O que eu vou mudar? Se eu não sei o que, eu não mudo nada. Se eu não acho que eu sou uma pessoa egoísta, eu continuo sendo e vou dando desculpas.
Não, isso aqui é porque eu sou previdente. Não, eu peguei isso só para mim porque não ia dar para todo mundo mesmo. Né? A gente vai dando desculpas. Não, eu saí correndo para sentar naquele lugar, mas é porque hoje eu sou muito cansada. E a gente não vê que os atos que a gente faz no dia a dia oriundos do nosso egoísmo, de pensar primeiro em nós, de colocar o nosso interesse pessoal à frente dos demais. Então, como é que eu vou dissolvendo esse egoísmo? Primeiro observando. Ai, nossa, eu fui lá e peguei primeiro do que todo mundo, que feio. Não preciso falar para ninguém. Continuo lá no carão, né? Ninguém viu. Mas eu tenho que saber. Poxa, vou tentar não fazer isso da próxima vez. E aí, para a gente não fazer algo que já está arraigado em nós, precisamos estar atentos. Precisamos observar. Precisamos colocar essa atenção. Eu trouxe aqui os 4 pilares da educação para o século XXI, que está no relatório para a Unesco, da comissão. Quem fez, ela foi coordenada, essa comissão, pelo sociólogo Jacques Delors. Então, esses 4 pilares nos ajudam a fazer essa renovação, a essa autoeducação. Então, ele vai dizer, o primeiro pilar para a educação do século XXI, isso é geral, para a educação qualquer. Educação de nós, enquanto espíritos, educação formal. Então, a gente precisa, primeiro, aprender a conhecer, ou aprender a aprender. Indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância. Porque, às vezes, a gente vem à palestra, mas a gente vem só para tomar um passe. A gente acha que está tudo bem, o que eu sei já basta. Então a gente tem que adotar uma postura de aprendiz na vida, que é esse aprender a aprender. É estar disposto e atento e aberto a aprender com todos e com tudo, e em qualquer lugar. Essa postura de aprendiz, ela nos abre o horizonte, porque o pior inimigo do conhecimento é o já sei. Porque se eu já sei, eu me fecho a conhecer um pouco mais daquele assunto. Então nós não sabemos nunca, a menos que nós sejamos um Cristo, nós não sabemos nunca nada, é tudo de nada. Não tem um assunto que a gente domina. O assunto que eu mais conheço nessa vida é espiritismo. Mas eu não sei nada. Eu aprendo todo dia. Fui ver o filme Nosso Lar 2, aprendi. E eu já li o livro Mensageiros várias vezes. Eu já dei palestras sobre o livro, já fiz curso com o livro. Fui no cinema, que tem uma licença poética, que é belíssimo, quem não for vá, uma mensagem lindíssima. E ali eu tirei aprendizado. Então é essa postura que temos que ter. Eu não sei nada de espiritismo. Então eu estudo todos os dias. E todos os dias eu agradeço as lições que recebo. Principalmente de Emmanuel. Porque ele traz evangelho. E tudo que nós precisamos saber para a vida está no evangelho. E quando a gente não entende muito bem a linguagem da época, vem Emmanuel e descola. E clareia a lição. E eu choro, porque eu sou uma apaixonada pelo Evangelho. O segundo pilar para a educação do século XXI, aprender a fazer. Mostra a coragem de executar, de correr risco, de errar, mesmo na busca de acertar. Porque se nós não tivermos essa coragem de aprender a fazer, a gente não faz nada. Porque fazer é um risco. Que risco? De errar. Mas nós não somos aprendizes? Vamos errar. Muitas vezes. E precisamos ter essa coragem de errar. Porque só quem não erra é quem nada faz. Mas quem nada faz já está errando. Então não tem jeito. Então é aprender a fazer.
eu vou me candidatar de voluntária aqui no GEL. Mas eu não sei fazer nada do que tem para fazer. Vou aprender. Ô Clélia, eu gostaria de fazer alguma coisa, eu não sei fazer nada, mas eu posso aprender. E em qualquer lugar, e em qualquer âmbito da nossa vida. Às vezes a gente quer se arriscar num emprego novo, por exemplo, fica com medo, porque não sabe o que vai acontecer. Vamos aprender. Aprender a fazer. Terceiro pilar, aprender a conviver. Isso é um desafio. Traz o desafio da convivência, que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento. O aprender a conviver é aprender a respeitar as diferenças. Porque o nosso problema em conviver é o desrespeito, é a prepotência que nós temos de achar que o que eu acho, todos têm que achar. O que eu acho é que é o certo. Nós somos muito donos da verdade. E eu vou dizer, a nossa verdade, na maioria das vezes, não serve nem pra gente. Tem alguém que sabe melhor, que poderia nos dizer sobre aquilo que a gente vai implementar para nós mesmos. Quanto mais na vida do outro. Então, aprender a conviver é desenvolver esse respeito, essa alteridade, de deixar que o outro seja o que ele é, ou o que ele quer ser, ou o que ele consegue ser. Vamos pensar em nós. Quanta coisa a gente já não queria fazer e ainda faz. Quanta coisa a gente quer fazer, não consegue. Né? O próprio apóstolo dos gentios, nosso querido Paulo de Tarso, que nos traz essa frase: o bem que quero, esse ainda não faço, mas o mal que eu já não quero, esse eu ainda faço. Porque é humano. É humano. Quando nós olhamos para o nosso irmão e deixamos que ele seja o que ele é, se ele não pediu a nossa opinião, não vamos dar. E vamos parar com essa história de, eu falei para o bem dele. As pessoas ferem as outras com as suas críticas e se dão essa desculpa. Não, mas eu falei porque é para o bem dele. Será? Será que uma crítica talvez não tenha matado um sonho? Será que a pessoa não estava fazendo um esforço para fazer aquele ato, e você, com a sua crítica, acabou com o fôlego que ele tinha tão pouco? Nós vamos ser responsabilizados como assassinos de sonhos, de energia alheia. Então temos que aprender a conviver, e aprender a conviver é conviver com as diferenças, entendendo que quem pensa diferente de nós não está contra nós. Porque isso cria um escudo psicológico. Alguém vem com uma opinião diferente, a gente já quer retrucar. E a gente tem que parar de fazer algo que está muito comum hoje em dia. Alguém vem falar alguma coisa, a gente não escuta para entender o que a pessoa quer, o que ela está falando. A gente escuta para começar a se armar, para se defender. Então, aprender a conviver, esse terceiro pilar da educação, ele é muito importante. Porque aonde nós aprendemos sozinhos em casa, muito pouco. A gente aprende na convivência. Nos lares, nos ambientes de trabalho, nas casas espíritas, nos templos. Porque se a gente não aprende a conviver, acontece o que eu vejo nesses muitos anos que eu vou em todas as casas espíritas. A pessoa sai de casa espírita para casa espírita. Aí eu pergunto, mas você não era? Era, mas lá tinha uma panelinha, tinha não sei o quê. Tem sempre alguma coisa. Não sei o quê. Poxa, fulano, eu queria trabalhar, não me deixava. Tá vendo? Ou seja, a pessoa não pode impor a sua vontade, ela não fica. Porque ela não sabe conviver. Com o quê? Com a diferença. E aí eu lembro, eu já tinha muitos anos de mediunidade no Rio de Janeiro, quando eu vim para cá. Tem 40 anos de espiritismo,
de mesa mediúnica, tem 20 que eu estou aqui, então tinha 20. Tem 22 que eu estou aqui, tinha quase 20 que eu estava trabalhando lá de um jeito. Vim para cá, comecei a frequentar uma casa. Que até hoje eu frequento. Durante as nossas reuniões de dirigente, eu tentei mudar várias coisas, trazendo a minha experiência. Nunca consegui mudar nada. Continuei lá. Por quê? Não tem que ser do meu jeito. Eu trouxe uma visão que eles não tinham. Não foi aceita. E está tudo bem. E está tudo bem. E aí eu vejo pessoas que chegam novatas na casa, cheias de ideias. Aí elas não são aceitas, ela vai embora. E não vai parar em lugar nenhum. Porque não sabe conviver com a diferença, não sabe aceitar que a sua verdade não é para todos. O que ela acha é um achismo. E que dentro de um grupo, ou dentro de uma casa principalmente, você chegou, você tem que se submeter às regras da casa. E aí sim, você pode colaborar, trazendo uma experiência. Se for aceita, maravilha. Se não for, você tem que estar do mesmo jeito. Assim como a gente vai, às vezes, pedir um favor para alguém. A minha filha do meio que é muito assim. Mãe, mas eu estou te pedindo por favor. Eu falei, tá bom, mas eu não vou fazer. Mas é por favor. Era muito menina, né? Ela achava que porque estava pedindo por favor, eu tinha a obrigação de fazer. E eu vejo adultos se comportando assim. Mas eu estou pedindo por favor. Ué, você está pedindo? Você tem duas possibilidades. Ganhar um sim ou ganhar um não. E você tem que se portar da mesma forma. Porque se você pede um favor para alguém, ou pede um dinheiro emprestado, e a pessoa te diz não, e aí você fica de mal com a pessoa, então a pessoa só serve para te servir? Para bater palma para o que você quer? Ou seja, se você for contrariado, a pessoa não serve, então a pessoa não é tua amiga, ou você não quer conviver, você quer ser atendido, você quer mandar e ser obedecido. Ah, isso ficou na vida passada. Agora não tem mais reinado. Agora é a era da fraternidade, não da autoridade. Agora a autoridade é moral. E a autoridade moral não precisa se impor, porque ela é natural. Então a gente precisa aprender a conviver. Quarto e último pilar que eu trouxe, aprender a ser. Que talvez seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. Então, de que vale a gente buscar tanto aprendizado se a gente não aprende a ser alguém melhor? Porque nós empenhamos a nossa palavra ao Mestre Jesus, que estaríamos encarnados nesse tempo de transição para ajudá-lo na transformação do planeta. Porque senão não estaríamos aqui agora. Ele conta conosco. Dentro dessa questão 132, que o motivo de encarnarmos é a evolução moral, lá também está na segunda parte, que é ajudarmos na evolução do planeta. O primeiro objetivo é a nossa evolução, mas concomitante é nós ajudarmos na renovação planetária. Porque quem é que muda um mundo, senão aqueles que o habitam? Como é que nós vamos fazer a paz do mundo? Vocês acham que um dia vão se reunir os presidentes das 10 nações mais poderosas e vão assinar um papel e a paz... Isso vai fazer efeito naquele homem belicoso que bate na mulher? Naquela mãe agressiva que espanca o filho? Esse decreto vai alcançar? Vai alcançar toda a belicosidade que tem no mundo dentro de nós, quando nós agredimos com palavra, com gesto, às vezes com um olhar. A gente consegue juntar um olhar para a pessoa, e a pessoa se sente estapeada. Então não é um decreto, não são alguns, não são os poderosos. Eles podem sim fazer o cessar-fogo dessas guerras, se quiserem.
se tiverem o bom senso de se verem como humanos, como irmãos. Isso eles podem fazer. Mas se a guerra não cessar dentro de cada um de nós, vão surgir outros conflitos. Então, somos nós, principalmente nós que somos religiosos. Por quê? Porque nós já temos uma conexão divina, nós já temos essa busca. Então nós precisamos transformar o mundo. A maioria dos humanos encarnados são religiosos, muito poucos são ateus. Imagine se cada um, dentro da sua religião, buscasse aquilo de melhor que tem na religião, porque em todas tem. Todas as religiões são maravilhosas, porque te aproximam da espiritualidade, do Pai, e te fazem querer ser uma pessoa melhor. É essa a busca de toda a religião. Imagina se nós decidíssemos que só íamos emitir pensamentos de paz daqui para frente. O mundo ia se apaziguar na hora. Isso lembra algo para quem leu o Nosso Lar? Quando André Luiz tem alta do hospital e vai pelos braços de Lísias caminhar pela colônia espiritual de Nosso Lar, e ele sente uma atmosfera maravilhosa. Ele fala: Lísias, nossa, que atmosfera deliciosa que nós sentimos aqui. Ele fala: sabe por quê, André? Aqui na colônia nós temos um contrato com todos os moradores de não emitirmos um pensamento contrário a alguém. Já pensou? Se nós hoje sairmos daqui com esse contrato íntimo, todo pensamento que for contrário ao bem, eu vou bloquear na minha mente. Toda palavra que não se coadunar, que não combinar com o bem, com o amor, eu não vou falar. A gente podia fazer um teste, né? Uma semana, para quem consegue, não é muito, 3 dias. Vamos ver o que acontece? Tenho certeza, meus irmãos, que a atmosfera íntima vai mudar. E ao redor também. Doutrina dos Espíritos. Essa doutrina é eminentemente racional. O Espiritismo dispõe de vigorosos recursos para a edificação do templo da educação, porquanto penetra nas raízes da vida, jornadeando com o espírito através dos tempos, de modo a elucidar recalques, neuroses, distonias, que repontam desde os primeiros dias da conjuntura carnal, a se fixarem no carro somático para complexas provas ou expiações. Ou seja, a nossa doutrina, ela tem o condão de nos fazer ter esse olhar para nos educar, porque ela é eminentemente cristã. E o que é o cristianismo? O que é o evangelho do Mestre? É essa educação moral. Todas as passagens de Jesus são educativas. Não tem uma passagem narrada dos evangelistas que não seja educativa e que não tenha uma correlação com a nossa vida diária. Não tem. Quando nós olhamos, né, por exemplo, para o preconceito, a gente pode lembrar de Jesus. Quando alguém te bater numa face, ofereça outra. Então, quando alguém estiver ali exibindo um preconceito, também não vamos agredir. Ele está agredindo, como eu já ouvi, né, falar coisas horrorosas simplesmente porque a pessoa é um homossexual. E aí o que você tem que fazer? Dar a outra face. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Tentar esclarecer. Né? Quando alguém nos agride verbalmente, dá a outra face, é a face da tolerância, da compreensão, do perdão. Então nós precisamos falar de quê? De algo que ninguém nunca fala aqui na tribuna, né? Reforma íntima. E o que é a reforma íntima, né? Que é essa renovação moral? É uma reforma íntima em nós.
É um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Então, implementar a reforma íntima em nós é colocar o Evangelho, é ter intimidade com Jesus. Nossa, que coisa maravilhosa você acordar e sentir a presença do Mestre contigo e fazer aquela prece que vai já te dar um início de dia maravilhoso, conectado às correntes do bem, do amor, da beleza, da ética. O primeiro passo para a reforma íntima é a vontade de melhorar moralmente. Se a gente não tiver vontade de se melhorar, esquece. Eu vou melhorar, porque agora eu estou frequentando ali aquela casa, eles falam tanto nisso, acho que eu tenho que melhorar. Não vai. Com vontade já é difícil. É igual o fumante. Quando ele não tem vontade, ele não consegue parar. Então ele tem que trabalhar aqui, para ele poder ter a vontade, compreender que aquilo é um inimigo dele, que aquilo faz mal e tal. Mas se não tiver vontade, não tem nenhuma medicação que faça ele parar. A vontade tem que ser impulsionada. Vontade é a disposição, a força interior, a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. E aí, lá no nosso livro dos Espíritos, parte 3ª das Leis Morais, no capítulo 12, da perfeição moral, tem uma questão que eu gosto muito, e que é uma das primeiras vezes que eu li só a pergunta e fiquei pensando, e quando eu li a resposta eu fiquei com vergonha de tudo que eu pensei. E aí a questão 909, ela diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eu falei, sempre? Difícil. Deve ser muito difícil. Resposta: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Acabou comigo. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Somos nós. Por isso que eu falo, nós queremos melhorar, porque se não quisermos, também não tem nenhum problema. Se nós olharmos para dentro e falar assim, não, eu não quero, agora eu não estou nesse momento de vida, eu não quero só ir lá tomar meu passe, tomar minha aguinha frutificada, eu melhoro, quando o bicho pega eu volto, agora eu não quero saber disso, estou bem assim, estou preocupado com outra coisa, tudo bem, não tem nenhum problema. Tem nenhum problema, só não se engane. E saiba que você está adiante. Não tem jeito de não se renovar, de não evoluir. Você está adiante. Agora, se você de fato quer, se você olha dentro de si e fala, eu não aguento mais ser assim, já me incomoda, eu já amadureci, eu já percebi que quando eu faço isso, a repercussão é ruim, isso já me dói, eu não quero mais, eu tenho vontade de vencer a mim mesmo, aí sim, aí é a hora. Mas se não for a hora, é porque ainda não chegou o momento, o amadurecimento não chegou. E também está tudo bem. Porque quem fez essa brincadeira assim foi, o cara lá em cima. Porque dava menos trabalho se que tivesse criado todo mundo anjo, né? Ninguém tinha esse trabalho, mas ele quis assim. Eu vou saber, eu não tenho condição de saber por que ele fez isso. Eu ainda sou muito pequeno. Mas um dia eu tenho certeza que eu vou entender por que ele fez isso. E eu acho que ele sabe das coisas. Segundo passo, né, o primeiro é a vontade. O segundo passo para a nossa renovação inadiável é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. É a atenção plena, é o mindfulness, né? É a mente focada. O que eu quero mudar? Eu já identifico que eu não quero mais ser assim, eu quero melhorar, quero ser uma pessoa melhor, um ser humano de mais valor. Mas então, aonde eu vou melhorar? Eu preciso ter atenção, eu preciso me observar. Porque a gente traz muita
nós trazemos muitas mazelas morais. Mas não dá para mudar tudo uma vez, tá? Não adianta. Então vamos pegar alguma coisa que nos incomode mais. A vaidade é o egoísmo, né? O que é? É a mesquinharia? É o que é? É o sentimento de vingança? É a maldade? O que em nós já grita tanto que nos incomoda? Então vamos observar. E é isso que nós vamos fazer. Vamos melhorar isso. O terceiro e o mais importante dos passos é a ação, a prática, a atitude que nos leva à transformação. Ou seja, o que eu quero combater é o egoísmo, por exemplo. Então eu vou estar atenta. Então, se antes tudo eu queria, a minha opinião tinha que ser do meu jeito, tinha que ser primeiro eu, segundo eu, aí eu já vou observar e mesmo com vontade de fazer aquilo, eu já não faço. Eu tenho a vontade, mas eu já consigo segurar. Um dia eu consigo, no outro dia talvez eu não consiga. Mas assim a gente vai, porque a evolução, eu digo que é a dança do índio. A gente dá 2 passos para frente, 5 para trás, 10 para frente, 3 para trás. Mas o importante é o movimento, porque isso nos faz botar o amor em movimento, a vontade em movimento, e a gente vai galgando os degraus devagarzinho, mas sempre com atenção plena e com essa vontade. Então, o que nós podemos transformar? Né? Vamos pensar. Eu quero transformar. Transformar o quê? Eu posso transformar, por exemplo, se eu sou tomada por medo, se o medo é algo que me bloqueia, que me impede de fazer muitas coisas, eu vou trabalhar o medo. Eu posso trabalhar a culpa, porque a culpa é um sentimento muito ruim. Ela nos faz ir ao encontro de quê? Do sofrimento. Porque o culpado, ele quer castigo. Então, transformar a culpa em responsabilidade é algo para se transformar. Transformar a raiva. A raiva é uma energia, é uma emoção básica. Todos nós temos. Mas o que eu vou fazer com ela? Se eu sou uma pessoa muito raivosa, eu estou sempre irascível, sempre irritada, com raiva, eu vou pegar essa raiva e vou fazer uma faxina. A raiva é ótima fazer faxina, dá uma força. Eu vou trabalhar essa raiva. Por que eu estou com raiva? Em geral, a gente acha que está com raiva de alguém, mas não é. Alguém dá um gatilho e a raiva é de algo que está em nós. Então também é um bom sinalizador para o autoconhecimento. Então vamos trabalhar a raiva, o ódio, vamos trabalhar a tristeza, podemos trabalhar a melancolia. Tem pessoas que já acordam, ficam melancólicos, arrastam, parece que arrasta corrente. Melancolia não é bom para ninguém. A pessoa que cultiva a melancolia, essa tristeza que vem do nada, ela é uma candidata à depressão, que é uma doença. Então temos que ter cuidado. Podemos trabalhar o orgulho, a inveja, a amargura, o ciúme. Eu trabalho, faço terapia de casal. Então muitos casais chegam e eu pergunto como é que é a relação. A gente tem brigas normais de casal. Briga não é normal. Ou então assim, a gente tem um ciúme. Ciúme é natural de quem ama. Não é natural. Ciúme é natural de quem é inseguro. Quem tem insegurança em si na relação, não tem ciúme. Ciúme é prejudicial à relação. Não é um tempero como muitos acham. Ciúme corrói a relação. Então é algo para a gente transformar. Irritação, estresse, vingança, ansiedade, desespero, angústia, mágoa. Mágoa anda juntinho com câncer. Tem estudos científicos mostrando a correlação de pessoas que tiveram grandes mágoas e que não dissolveram e passa entre 2 a 5 anos desenvolve o câncer. Então, mágoa a gente tem que dissolver, tem que transformar. Atenção plena, ver por que a gente está se magoando. Em geral, a gente se magoa porque a gente se acha muito. Isso vem do orgulho. Então, trabalhar a mágoa é trabalhar o orgulho também. E trabalhar a intolerância para que sejamos mais fraternos, mais solidários, que possamos não querer colonizar a mente do outro. Porque os únicos seres que a gente pode tentar mudar são os filhos, que é nossa obrigação como pais. Mas quando eles viram adulto, acabou. Já é com eles.
A gente já tem que respeitar a opinião diferente, o caminho diferente que quer tomar. A gente tem que ter essa alteridade. Então, meus irmãos, espero que essas reflexões sirvam para que nós possamos começar um ano com novos propósitos e principalmente que nós tenhamos como alvo para essa encarnação o Mestre Jesus, porque Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito obrigada. Nesse momento, a Sônia vai fazer a nossa prece final. Vamos agradecer então as bênçãos recebidas, agradecer o nosso encontro maravilhoso e vamos pedir a Maria Santíssima, cubra-nos com seu manto de amor, guarda-nos a paz do seu olhar, cura-nos as feridas e a dor que nos faz suportar, que as pedras no nosso caminho, nossos pés suportam pisar, mesmo ferido de espinhos, ajude a passar. Ajude a passar, Mãe, a todos os idosos do nosso planeta, que eles consigam, nessa idade avançada, receber as bênçãos e tudo que eles deram durante a sua jornada aqui na Terra. Ajude a passar, Mãe, a todas as crianças e adolescentes, que eles possam ter muito amor, muito carinho e a educação necessária para que encontrem um norte na vida deles. Ajude a passar, Mãe, a todos os animais, sejam selvagens ou domésticos, que possam encontrar alimento, abrigo, carinho e amor também. Enfim, Mãe, agradecemos essas bênçãos maravilhosas que recebemos hoje e sempre de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Então, só para poder lembrar aqui, devido à chuva, tá? A rampa está molhada, então a saída vai ser pela cozinha, tá, gente? Em segurança. Lembrando mais uma vez que os trabalhos na casa estão sendo realizados a pleno vapor essa semana. Semana que vem, dia 5, 6 e 7, e aí a gente dá uma parada para o carnaval, retornando no próximo dia 19, tá bom? Então, uma boa noite a todos, obrigado pelo silêncio respeitoso, fiquem com Deus, amém, que assim seja.